Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre criação de novilhas leiteiras. Então, primeiro eu quero começar perguntando para vocês, o que é uma novilha? Quando a gente faz uma busca rápida na internet, e eu aqui achei no buscador, no dicionário aqui, o que significava novilha, dicionário online de português, se diz que significado de novilha, substantivo feminino, vaca nova que nunca ficou prenhe, é uma bezerra, né? Na etimologia da palavra, a origem da palavra novilha veio do espanhol novila, tá? Então, sinônimos de novilha. Novilha é sinônimo de bezerra, vitela. Definição de novilha, classe gramatical, substantivo feminino, tal, plural, novilhas, masculino é novilho. Enfim, tudo isso está mostrando que novilha é uma fêmea nova que ainda não pariu, que não se tornou vaca, tá? Sinonímia com bezerra, mas a gente vai ver aqui a diferença de bezerra. Vocês já viram a parte de criação de bezerras. Agora nós estamos aqui na fase de criação de novilhas. É essa transição de bezerra para vaca adulta, né? A parte como se fosse a adolescência das fêmeas bovinas. Então, a novilha é a fêmea bovina que ainda não teve uma gestação, tá? É como eu falei, ela está na transição da bezerra até a vaca. A vaca, ela é vaca depois que ela pariu um bezerro, tá? Antes dela parir um bezerro, no início de sua vida, e até ela ser desmamada, ela é bezerra. Depois que ela é desmamada, até ela parir, né? Ela for coberta ali, ela tem a gestação, ela é novilha. E depois disso, ela é vaca. Então, as novilhinhas são as novinhas, né? As novinhas no grau, a novilhinha no grau. E esse grupo, essa categoria, essa faixa etária, as novilhas, ela é muito importante na criação leiteira, na produção leiteira, porque é aqui que você vai fazer, você vai manter o seu rebanho, você vai ampliar o seu rebanho, você vai fazer uma criação para a venda dessas novilhas para compor outros rebanhos leiteiros. E é muito importante, é muito crucial que essa fase ela seja muito bem trabalhada, porque aqui vai dizer se vai ter sucesso leiteiro ou não. Porque não adianta o animal ter genética, não adianta o animal ele ter um outro bom manejo sanitário se ele não tiver um bom manejo no desenvolvimento dessa novilha, porque isso pode atrapalhar o seu futuro produtivo, como a gente vai ver aqui durante essa aula. Então, isso tudo é importante porque vem da fase principalmente na cria e recria, que é basicamente as fases de sistema de produção que temos na pecuária leiteira, diferente da pecuária de corte, que nós temos também a engorda ou terminação, né? Aqui é cria e recria, essa parte da recria já é a parte da novilha, criação das novilhas. Então a cria é aquela parte da reprodução, onde temos as vacas que elas vão ser cobertas, vão reproduzir, vão produzir, né, criar as bezerras, parir as bezerras, essas bezerras até o desmame, essa é a fase desde o nascimento até o desmame, é a fase de cria. Quanto tempo, professor, dura? Tudo isso depende do manejo, se é um manejo mais intensivo, se é um manejo semi-intensivo ou extensivo, um manejo extensivo, depende como é essa criação, tá certo? Mas isso pode ter uma média aí, a gente vê no Brasil, um desmame aí de 2 a 4, 6 até 8 meses, dependendo do local, dependendo do tipo de criação, tá? Esse tempo aqui de cria, de fase de nascimento até desmame das bezerras, ele é muito importante, porque vai influenciar na recria, que é a parte do desmame, ou seja, ela deixou de ser bezerra, começou a ser novilha, até o início da sua vida reprodutiva. Quanto tempo demora, professor? Também varia, tá? Isso varia do manejo, como a gente está falando. Mas a gente vai ver que esses tempos e esses manejos, o que vai influenciar muito aqui vai ser a nutrição, o manejo nutricional. Então, a fase de recria, que é a fase de criação dessas novilhas, tá? Ela é desde o desmame à primeira cobertura, tá certo?
quando ela é coberta, ela ainda é novilha até o momento que ela pare. Ela pariu, ela é vaca, tá? Então, nesse momento que a gente está criando, né, fazendo essa criação das novilhas, ele é um momento muito importante porque vai definir a composição corporal dessa fêmea e vai ter várias modificações, desde o seu desenvolvimento ósseo, muscular e tecido adiposo. E se você não cuidar nos nutrientes, se você não cuidar no balanceamento, fornecimento adequado de energia e proteína para essa fêmea, ela pode ter um acúmulo maior de tecido adiposo e não ter um desenvolvimento mamário adequado, tá certo? Então, essa fase que a gente está falando da recria, que já é depois do desmame, ela vai ser potencializada ou ela vai ser prejudicada devido à fase de cria. Então, como eu coloquei aqui, a fase de cria pode influenciar sim e muito, prejudicando ou beneficiando. Se for uma fase de cria, se ao nascimento da bezerra ela não for bem cuidada, não tiver cura de umbigo, não tiver colostragem bem feita, não tiver manejo sanitário adequado, um animal ele chegar a desmamar com o peso ideal, tá? Pelo menos dobrando o seu peso ali em média dos 60 dias ao nascimento, depois do nascimento, e isso vai influenciar nessa fase de recria e ela pode ou demorar mais ou ter um desenvolvimento pior do que o estimado, do que o preconizado. Então, pessoal, nessa tabela aqui a gente observa a diferença entre raças grandes, né, animais holandeses, raças pequenas, com animais jerseys, e raças mestiças, que é o que a gente mais tem no Brasil, o holandês Zebu, que é o nosso girolando. Essa tabela ela é um pouco antiga, mas só para a gente ter uma ideia aqui de tempo e de peso que esses animais devem ter. Então, não necessariamente vai ser mais por tempo, tá? Hoje a gente vai mais pelo peso, a eficiência reprodutiva, produtiva desses animais vai estar relacionada ao seu ganho de peso. Então, os animais, vamos pegar aqui e olhar, ó, animal mestiço, que nasceu mais ou menos com 30 quilos, tá? Ele deve estar ali mais ou menos sendo desmamado por volta dos 6 meses com 120 quilos, então 4 vezes o seu peso. Mas a gente pode também pegar uma conta, reduzindo esse tempo aí, se for num sistema mais precoce, esse animal ele estar dobrando de peso desde seu nascimento, ou seja, está com 30 quilos e está com 60 quilos, em média lá por volta dos 60 dias, com 2 meses, tá? E aí, se já fosse uma desmama, já entraria na fase de recria, que é a fase da preparação, produção das novilhas. Depois dessa fase daí, que é a fase de recria, a fase da criação das novilhas propriamente dita, ela tem que chegar a um período de cobertura até no máximo 24 meses, tá? E isso é uma coisa falando em tempo, mas ali falando em peso, 330 quilos. Se a gente reduz esse tempo, tá? A gente consegue otimizar e a gente pode chegar até com as raças grandes ali holandesas que tem a sua primeira cobertura entre 13 a 15 meses. Tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o peso desses animais mais rapidamente. Aumentando esse peso, se ela chega a ser coberta com 15 meses, ela vai conseguir parir por volta dos 24 meses. Olha o tanto de tempo que você ganhou aí, tá? Você ganha mais de 9 meses, você ganha quase uma outra gestação e você ganha eficiência reprodutiva. Mas para isso você tem que cuidar nesse desenvolvimento de tempo mais relacionado ao peso do animal. E o que vai influenciar isso? O que influencia esse desenvolvimento, a curva de crescimento, a curva de peso, ela começa desde a gestação, tá? O animal vai ter um ganho de peso progressivo, ele nasce, ele vai ganhando peso, e aí tem-se a parte da puberdade, essa parte da fase de novilha, onde ela tem um pico exponencial de crescimento, de desenvolvimento. A gente aproveita esse pico hormonal e tudo, que o animal está crescendo aceleradamente, tá? Para desenvolver mais rápido, esse animal emprenha mais rápido e posteriormente parir mais rápido. E o que vai influenciar para essa entrada na puberdade ser mais rápida? Lembra a fase de criação, fase da bezerra, uma bezerra bem cuidada, uma bezerra desmamada com peso adequado, saudável, tá certo?
tem as variações entre raças, dentro de uma mesma raça ou entre as raças, depende de como é criada, as linhagens, enfim, tá? E o manejo, principalmente o manejo nutricional. Isso aqui é que vai influenciar demais no desenvolvimento dessas novilhas. Então, qual que a gente tem que pensar é que o que está fazendo essa nutrição? A idade do primeiro cio diminuiu. E isso é muito bom, porque isso potencializou a pecuária leiteira, tá? Antigamente, ó, de 16,6 meses, caiu para 8,4, caiu pela metade, devido à taxa de ganho de peso ter aumentado para quase que o dobro, de 450 gramas por dia. O animal começou a aumentar, ganhar peso 850 gramas por dia. Se eu aumento essa taxa de ganho de peso, o animal reduz o tempo que ele precisa para chegar no peso a ser coberto e, consequentemente, parir, a ter esse cio, tá? Desculpa. Então, novilhas bem alimentadas, né? Bezerras bem criadas, novilhas bem alimentadas, elas vão ganhar peso mais rápido, elas vão emprenhar mais rápido, vão parir mais rápido, ou seja, vão tornar-se vaca mais rápido. Então, a gente tem que lembrar das estratégias de alimentação para que eu tenha um bom desenvolvimento de minhas novilhas, tá? Tenho que proporcionar altas taxas de ganho de peso na fase pré-puberdade, ou seja, quando ela está ali da desmama no início, já começando, tá? A ter esse desenvolvimento hormonal, mas é um pré-pubre, tá? Já tem um alto ganho de peso para quando ela chegar na fase de puberdade ser coberta, ela já ter também todo o seu sistema reprodutivo e aparelho mamário pronto para a fase posterior de lactação, tá? Isso pode prejudicar o desenvolvimento da glândula mamária se não tiver cuidado, se não for uma boa estratégia de alimentação correta, vai reduzir o número de células secretoras, vai ter mais gordura. Se eu dou muita energia desbalanceada em relação de proteína, eu vou fazer com que esse parênquima mamário não seja bem desenvolvido. Tá? Então, no futuro, essas fêmeas que não tiveram um bom desenvolvimento, elas vão ter baixa produção de leite. Então, uma leve reflexão aqui, rápida reflexão para a gente. O que é mais caro, pessoal? Criar, né, que é recriar as novilhas, quando você tem um rebanho, você cria as bezerras, recria as novilhas, ou comprar novilhas? Pense aí. Claro que é mais caro comprar novilhas, porque o cara teve todo o trabalho para produzir suas novilhas e tudo, ele vai vender, devido à qualidade delas, bem mais caro, tá certo, vale. Mas se você não souber criar as suas novilhas, fazer uma boa recria, você vai ter prejuízo também, então tem que ter muito cuidado, às vezes o barato sai caro. Então, como é que eu vou diminuir os custos na minha criação das novilhas? Reduzir a idade à primeira aparição. Isso vai ter o que? Pela eficiência alimentar, nutricional que eu vou dar para os animais. A alimentação vai ter que ser eficiente, então econômica, tá? Com alimentos à base, principalmente de volumoso, à base de pasto, que seja muito mais barato, tá? Do que na parte do arraçoamento. Você vai ter que também arraçoar, dependendo do tipo de pastagem e do fornecimento que você dá, mas tem que ser econômica e que atinja o peso, a puberdade o mais cedo possível. Então, fazendo isso, cuidando da alimentação de forma eficiente, você vai fazer com que suas novilhas sejam produzidas de uma forma mais barata e você consiga ter um bom exponencial produtivo no fim. Então, a gente lembra aqui, ó, porque na fase de puberdade, nessa fase de novilha, a gente tem que aproveitar muito que é o crescimento alométrico. Enquanto o corpo está crescendo normal, a glândula mamária ela está em crescimento alométrico, tá? Um crescimento exponencial. E aí eu tenho que aproveitar para ele desenvolver. Então, onde é que vai ter esse desenvolvimento? Devido à alimentação de qualidade. Por isso que é muito importante agora a gente entender um pouco mais sobre a fisiologia do desenvolvimento da glândula mamária, tá ok, pessoal? A glândula mamária, pessoal, ela faz parte do sistema reprodutor feminino. Então, a gente observa, né, que ela está presente nos mamíferos. Glândula mamária vem de mamas que vão amamentar, vão trazer leite para suas crias, né? Então, uma característica principalmente observada nos mamíferos, tá? Ela realiza a lactação, considerada a fase final da reprodução. Ou seja, quando a gente fala da parte reprodutiva, desde a parte que a fêmea vai entrar no cio, né, na parte do éstro, do ciclo estral, que ela vai ter o ato do acasalamento, ela vai ter a fertilização
juntamente com o espermatozoide do macho, né, e o seu óvulo. Depois dessa fertilização vai ter o desenvolvimento embrionário, fetal, essa parte da gestação, e quando ela pare, ao final da gestação, né, ao momento que ela pare, ela realiza a lactação, que é o ato de lactar, de produzir e amamentar, tá? Produzir leite e amamentar a sua cria. Então, a glândula mamária ela é muito importante por isso, porque ela vai trazer alimento, sustento para a sua prole, para as suas crias. E aí a gente considera que a lactação ela está no final da reprodução, porque aí ela fecha o ciclo todinho de todo esse processo reprodutivo. Então é muito importante que a gente entenda toda a fisiologia, todo o mecanismo que ocorre no desenvolvimento e como funciona realmente a glândula mamária e como também ocorre todo o processo de lactação. É o que veremos em nossa aula hoje. Então a glândula mamária, pessoal, segundo a conceituação do Koenig, né, ela com base na sua microanatomia, ela é uma glândula sudorípara modificada do tipo túbulo alveolar exócrino que secreta um leite. Então a gente observa aqui, né, que é uma glândula que ela tem essa característica de ser sudorípara modificada, ela faz uma excreção, porque ela excreta o leite, mas ela excreta para fora do corpo, né, para o meio externo, mas ela secreta o leite, porque o leite é uma substância útil, é um alimento, então o leite é uma secreção. A gente poderia até dizer que por ser uma glândula exócrina e estar para o meio externo uma excreção, tá? Não está errado dizer isso, que é a excreção láctea, mas ela é uma secreção porque é uma substância útil, tá certo? Então a glândula mamária ela é composta por uma série de complexos mamários característicos de cada espécie, dispostos em uma ordem simétrica bilateral de cada lado da linha média, né? Ou seja, também linha alba, linha branca, que vocês podem conhecer assim devido à anatomia, né? Na face ventral do tronco do animal. Então lembra que o tronco tem a parte torácica e abdominal. Nessa parte da face do tronco, dependendo da espécie, ele vai ter ali a glândula mamária, né, com suas dispostas, né, com suas tetas e cada glândulas individuais dispostas nas regiões inguinal, né, na região abdominal e torácica, dependendo da espécie que a gente vai ver aqui na nossa aula. Então, a glândula mamária é formada por um sistema de ductos que conectam o parênquima, envolvidos por tecido conjuntivo, gordura, vasos e nervos. Então, a gente observa que todo aquele arcabouço, né, lembrando disso aqui do que compõe, a gente vai lembrar do desenvolvimento dessa glândula mamária, né, para produzir, para desenvolver, para ter todos esses tecidos aqui conectados, arranjados de uma forma que seja uma boa produtora de leite, vai ter que ter um bom desenvolvimento, desde sua fase fetal, né, uma boa nutrição para a sua mãe e consequente para ela mesma, né, para essa futura fêmea, que vai ser uma fêmea lactante, né, bem como também no seu desenvolvimento pós-nascimento, né, vai ter toda aquela parte de desenvolvimento, pré-puberdade, depois da puberdade, enfim, nós vamos ver todas as fases do desenvolvimento da glândula mamária aqui nessa aula. Os alvéolos são agrupados em lóbulos, tá? E esses lóbulos são agrupados em lobos, envolvidos em tecido conjuntivo. Então a gente vai ver do micro para o macro, tá? A parte funcional aqui, o alvéolo que produz o leite, são agrupados nos lóbulos e esses lóbulos são agrupados em lobos. E todo o desenvolvimento de tecido conjuntivo em volta, tá? E esses alvéolos e ductos estão envoltos em células miepiteliais, ou seja, células que têm presença de músculo, e aí esse epitélio muscular é que vai estar essa contratilidade e responder ao reflexo de ejeção de leite para a posterior ejeção, para a posterior saída, né, do leite, seja pela sucção do bezerro ou de outro mamífero filhote, ou também no caso das ordenhas. Então nessa imagem aqui a gente vê os alvéolos e os ductos que formam o sistema secretor do leite, né? Nessa menor aqui a gente vê como é um alvéolo, né, onde tem a entrada do sangue arterial, que vem aqui para ter todo o funcionamento, leva de oxigênio e nutrientes para a produção do leite, tá? O lúmen por onde vai passar todo esse produzido, tá? As células que vão secretar esse leite, tá? E vão confluir para esse lúmen aqui, tá? E aí vão ser contraídas por essas células miepiteliais, células de músculos, epitélio muscular, que vai fazer essa contração e decantar esse leite produzido para o sistema de ductos, né? E depois tem também aqui a saída do sangue venoso, o sangue desoxigenado, para ter todo esse processo de circulação correto. Na outra imagem a gente vê aqui, ó, como seria um alvéolo todo, né?
Então, como é aqui, ó, lembra que tem os lóbulos, né, a parte menorzinha, envolto por lóbulos, e depois em volta deles tem os tecidos conjuntivos. Então, todos esses lóbulozinhos, eles estão aqui produzindo leite, depois juntam-se em lóbulos, e todo esse aqui é o alvéolo. Então, o alvéolo mamário ele vai depois confluir nesses ductos, tá? Chega em ductos principais, ductos secundários, esse ducto primário, e vai chegar num local onde tem uma maior quantidade, que é a cisterna da glândula, onde acumula maior quantidade de leite, passa para a cisterna da teta, depois para o esfíncter da teta e já o canalzinho da teta. Então lembrar, isso aqui é o fisiológico, é o anatômico. Pode acontecer, principalmente em fêmeas bovinas, de você chegar e ter alguma vaca que não tem esse canal do teto, né, da teta perfurado, né, com o seu furinho, o seu esfíncter fisiológico. Aí vai ter que ser feita por forma cirúrgica, né, a desobstrução desse teto, né, fazer o caminho desse canal desse teto esfíncter. Existem materiais específicos cirúrgicos ou em algumas situações, quando não tem a disposição desses materiais, pode ser feito também com agulha, mas tudo isso anestesiado, tudo isso com cuidado, feito por médico veterinário, tá certo, pessoal? Em ruminantes e equídeos, né, as glândulas mamárias elas são restritas à região inguinal, na virilha, e por serem tão intimamente associadas junto às costas, elas são denominadas coletivamente de úbre. Então, o úbre é a junção dessas glândulas mamárias, né, tanto nas fêmeas bovinas ou bovalinas, quanto também nas fêmeas equinas, tá? A gente chama de úbre, tá? Então, o úbre aqui das vacas tem 4 tetas, que são 4 glândulas mamárias. São, se você for ver, elas são individuais, elas são separadas. Se a gente for fazer um corte aqui transversal, a gente vai observar que a anatomia interna dela é toda separada, por isso que não tem o perigo de ter uma inflamação, uma infecção, uma mastite internamente passando de um teto para o outro, mas pode passar de um teto para o outro, de uma glândula mamária para outra, externamente, por não cuidado na higienização das mãos, dos materiais de ordenha, até o próprio bezerro pode ajudar a passar essa mastite de um teto para o outro, mas internamente não. Então são 4 glândulas individuais que vão formar o úbre. No caso das fêmeas equinas também, só que são 2 tetas ou 2 glândulas mamárias, ok? Nessa imagem a gente vê as principais regiões e tecidos que compõem o úbre, né? Então a gente vê aqui, ó, tudo formado de tecido conjuntivo, tecido glandular, a cisterna da glândula, a cisterna da teta, tá ali o esfíncter da teta, tá, o orifício que vai sair. Mas eu quero chamar a atenção para vocês para os ligamentos, ó, o ligamento suspensório médio, ligamento suspensório lateral e profundo, ligamento suspensório superficial lateral. O que esses ligamentos nos mostram? Isso aqui, pessoal, é fisiológico para manter encaixado, para manter ali na região do úbre ele bem certinho. Quanto mais vai passando o tempo, fisiologicamente o animal vai perdendo tecido conjuntivo, e essa perda de tecido conjuntivo vai causando uma frouxidão também desses ligamentos, e também com o peso, animais muito produtivos, o peso das glândulas mamárias, isso vai pendulando. E quando vai ficando cada vez mais pendular, isso aí pode ficar mais próximo do chão, ter mais sujidades, pode causar traumas, pode se bater nas pernas do animal, né, nos membros pélvicos. Isso pode trazer traumas, processos infecciosos, diversas formas. Então, isso causa vários danos à saúde, maior predisposição à mastite e à gravidade da sanidade desse animal. Então, por isso que a gente tem que se atentar a animais que desde jovens já têm frouxidão desses ligamentos, pode ter até rompimentos de ligamentos, ou animais que vão ficando mais senis, se tiver esses problemas, ou tentar suspender com alguns análogos de sutiã, que pode ter nesses animais grandes, tá, com muito peso na glândula mamária, ou até esse animal, dependendo de como tiver a produção de animal, esse animal vai ter que ser, infelizmente, destinado ao descarte, porque isso pode estar trazendo mais danos do que benefício à própria saúde e bem-estar desse animal. Então, pessoal, o desenvolvimento da glândula mamária fala que é muito importante, como essa citação aqui de Parker e Jacobson, que o desenvolvimento e o crescimento mamário são a principal determinante da capacidade e produção de leite em bovinos, e o número de células alveolares mamárias influencia diretamente a produção de leite, tá? Então, esse desenvolvimento, como eu falei, desde a fase fetal, desenvolvimento pós-natal, a parte de puberdade, tudo é muito importante, porque isso vai influenciar na quantidade e qualidade do leite produzido. Então, começa pela mamogênese. Mamogênese, gênese já fala de início, origem, tá? Da mama, desenvolvimento da mama, da glândula mamária, tá? Então, é o processo de desenvolvimento mamário. Ele controla
e determina o número de células alveolares mamárias, que posteriormente irão determinar a capacidade de produção de leite. Então a mamogênese ela é muito importante que ela seja bem feita, bem desenvolvida, né? E ela é dividida em 4 fases, e a gente observa a fase fetal, enquanto está lá na gestação, a fase pré-pubre, né, antes da puberdade, a puberdade propriamente dita, tá? E o pós-concepção, que ela também tem um desenvolvimento depois que ela tem a concepção, fazendo a fase final da sua reprodução, como a gente falou ali, tá? Início de lactação. Então a fase fetal, pessoal, ela é nos 35 dias de vida, vai se formar uma linha mamária do extrato germinativo, tá? E aos 60 dias de vida, o botão mamário vai se aprofundar na derme e a teta vai começar a ser formada, tá? E aos 100 dias de vida vai começar a formação de canais na extremidade do botão. E com isso vai prosseguir produzindo eventualmente uma abertura posterior. Então a gente vai ver aí, ó, dependendo, isso aqui a gente está falando da fase fetal, de animais ruminantes, né? Que tem essa fase gestacional aí de 285 dias, mais ou menos. Então, nesse início de vida, até quase a metade ali da gestação, vai estar todo esse desenvolvimento já mamário. Então na fase pré-pubre, né, depois que já nasceu ali, antes da puberdade, o aparelho mamário do nascimento até a puberdade ele vai sofrer pouco desenvolvimento, e a velocidade do crescimento mamário vai estar de acordo com a velocidade do crescimento corporal. Então é chamado aqui de crescimento isométrico, iso vem de igual, tá? Então crescimento igual do corpo, até o início da atividade ovariana que vai preceder a puberdade. Então vai ter aquele pulo, aquela explosão de hormônios, tá? Tanto estradiol quanto progesterona e tudo vai ajudar aqui muito esse crescimento, desenvolvimento, todo o corpo da fêmea, desenvolvimento reprodutivo e desenvolvimento da glândula mamária, tá? E aí o aumento do tamanho se deve ao aumento do tecido conjuntivo e gordura, tá? Que vai se aumentando. Então lembra também nessa fase pré-pubre, fase de bezerra, para a novilha ali, ela tem que ser bem alimentada, ela tem que ser bem cuidada, para que não tenha só depósito de gordura, nem só tecido conjuntivo, ela tem que ter ali todo esse tecido mamário, né, miopitelial, sendo bem desenvolvido direitinho. Então a nutrição dela tem que ser balanceada, tem que ser correta para esse desenvolvimento mamário. Já na fase de puberdade, né, antes do primeiro ciclo estral, o parênquima mamário vai começar a crescer a uma taxa mais rápida do que o corpo como um todo. E aí a gente chama de crescimento alométrico, quando ele cresce mais que todo o corpo, tá? E durante cada ciclo estral, a glândula mamária vai ser estimulada por hormônios, principalmente aqui estrogênio e progesterona, e vai ocorrer esse crescimento associado com o alongamento e ramificação dos ductos mamários. E vai se desenvolver o sistema lóbulo alveolar. Então todo aquele sistema depois da puberdade aqui, por essa influência hormonal, como a gente já falou, né, ele vai começar a desenvolver realmente toda essa ramificação, toda essa parte alveolar, que vai dar a produção de leite propriamente dita. Já na fase pós-concepção, no decorrer da primeira gestação, ocorrerá a maturação das glândulas mamárias, permitindo que elas atinjam sua completa capacidade funcional, tá? E essas células epiteliais mamárias vão completar a sua diferenciação, tá? Para ter essa produção de leite, né? Esse crescimento acelerado durante a gestação deve-se também provavelmente à secreção aumentada e sincrônica de estrogênio e progesterona, como a gente observou também na fase de puberdade, tá? E após 3 ou 4 meses de gestação em vacas, os ductos mamários vão se alongar novamente e os alvéolos se formam e começam a substituir o estroma, tá? E aí vai ter mais parênquima, mais parte funcional do que estroma, tá? Já ao final do 6º mês, vai observar um extenso desenvolvimento do lóbulo alveolar e a secreção de leite normalmente vai começar durante a última parte da gestação, que é essa secreção lá, que é, na verdade, a formação do colostro. Primeiro o leite, né, que não é leite, né, é colostro, rico em imunoglobulinas, que vai estar ali para esse concepto, né, após o nascimento ingerir. E até o final da gestação, a glândula mamária vai ter se transformado em uma estrutura cheia de células alveolares que vão sintetizar ativamente e secretar o leite, ou seja, vai produzir e vai ter a ejeção do leite ali, porque ela já vai estar totalmente pronta, essa glândula mamária. E aí a gente já falando de parte de produção, de síntese, ejeção do leite, né? A gente fala de lactação. Mas o que é lactação, pessoal? Lactação nada mais é do que a produção de leite propriamente dita. Então quem produz é lactante, tá? É a fase em que a vaca ou alguma outra fêmea está produzindo leite, tá? Essa fêmea mamífera está produzindo leite. Então quando eu falo que a vaca está produzindo leite, ela está em lactação.
E a diferença de leite colostro, que seria? Leite, pessoal, quando ele não tem, quando a gente fala só leite, a gente está falando de leite de vaca, tá? Então, entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas, tá? Então, isso aqui é a conceituação, a denominação de leite, e quando eu falo só leite, eu estou falando de vaca, tá? Isso aqui é a classificação geral, de acordo com o mapa, tá? Com o risco A, com todas essas classificações oficiais para o produto de origem animal, que é o leite. Quando eu falo leite de outra espécie, eu tenho que falar leite de búfala, leite de cabra, leite de égua e assim por diante, tá? Então, o leite dos outros animais, eles devem denominar segundo a espécie que proceda. Como eu acabei de falar, leite de cabra, leite de búfala e assim por diante. Você sabia que para produzir um litro de leite é necessário circular pelo úbere 500 litros de sangue? Então você imagina ali, não é porque todo 500 litros vai passar de uma vez. Circula, tá? Em vários ciclos ao decorrer do dia, né? Para cada litro de leite produzido tem que circular em todo esse parênquima mamário ali, na glândula mamária, 500 litros de sangue, gente. Então é bastante sangue, vai levar sangue oxigenado, leva os nutrientes, proteína, gordura, carboidratos, muita energia envolvida para a produção de leite. Da mesma forma, por isso que todo o aparelho mamário ele deve ser bem irrigado para ter uma boa oxigenação, nutrição e também para ter uma boa drenagem, né? Então também os vasos linfáticos aqui, tudo direitinho para manter-se em ordem. Então você vê aqui o ubre bonito, bem irrigado, bem vascularizado. Aquelas veias, como a gente vê essa veia aqui mais cranial, é a chamada, que né, o pessoal chama de veia mamária, faz aplicação de alguns medicamentos, mas ela é popularmente veia mamária. O nome correto dela é veia epigástrica superficial cranial. E tem também a caudal em direção caudal. O colostro, pessoal, então, ele é uma secreção produzida pelas glândulas mamárias dos mamíferos nos primeiros dias pós-parto, tá? Então essa secreção é a fonte nutricional completa do neonato. O colostro ele é laxante, ele é hidratante, ele é energético, ele é proteico, além de ele é o imunológico, né? Ele é a vacina viva do ruminante. Como eu falo, é o sangue branco dos ruminantes ou amarelado, né? Como a nossa amiga DL observou que o colostro, por essa quantidade de gordura, ele é um tanto quanto mais amarelado, e das proteínas também, das imunoglobulinas. Então o colostro ele é a vacina viva do ruminante, tá certo? Ele é completo. Em geral, quando comparado com o leite, o colostro apresenta menores níveis de lactose e maiores concentrações de gordura, proteínas, sais minerais, vitaminas, hormônios e principalmente as imunoglobulinas, as IgG. O ruminante sem ingerir colostro é difícil a vida dele, tá? Porque ele não vai ter imunidade, ele vai ter, vai ficar muito fraco no início, não vai desenvolver corretamente. E até para o seu desenvolvimento futuro também vai ser prejudicado, tá? Então muitos animais que não ingerem colostro às vezes não conseguem nem se desenvolver e acabam... Qual que é a diferença de lactante e lactente? Então quando eu já falei de lactação ali, quem está lactando é quem está produzindo leite. Lactante é aquela fêmea que está produzindo leite. Já o lactente é quem está mamando, né? É o mamífero que está sendo amamentado. Então lactante é quem produz, lactente é quem recebe. Temos a fase da evolução mamária, né, que ela é caracterizada pela diminuição no número de células epiteliais mamárias e também na atividade por célula, tá? Então, os espaços previamente ocupados pelos alvéolos em degeneração são substituídos por células adiposas, né, por células de gordura. E essa extensa degeneração alveolar varia com a espécie e está governada pela capacidade hormonal em manter as estruturas lóbulos alveolares. Então, lembra que enquanto ela está lactando, ela está com uma grande quantidade hormonal para a produção de leite, mas com o tempo isso aqui vai evoluindo, vai diminuindo. E aí vai diminuindo também esse tecido mamário que ele é específico para a produção de leite, tá? E aí vai voltar depois de novo toda aquela parte de desenvolvimento mamário, quando é na parte da fase de concepção ali, né? E pós-concepção. Lactogênese, pessoal. Então o início da produção de leite, tá? É o processo de preparação da glândula mamária para a produção de leite, no qual vai ocorrer a diferenciação e multiplicação das células alveolares mamárias, tá? Então, o primeiro estágio consiste na diferenciação parcial enzimática e citológica das células alveolares e coincide com uma pouca secreção de leite, tá certo? Já no segundo estágio, começa com uma secreção copiosa de todos os componentes do leite
na proximidade com o parto e permanece por diversos dias após o parto em muitas espécies. Ainda vai estar esse processo dessa secreção desses componentes importantes, tá? Já no final da gestação, com a queda da progesterona e a presença de prolactina e glicocorticoides, vai ocorrer essa lactogênese, tá? Esse início lácteo, tá? E aí o bloqueio do hormônio progesterona sobre a lactogênese não é absoluto, mas pois se fosse assim, a gestação era difícil. Lembra que para manter a gestação tem que ter progesterona, mas não acaba toda, ela diminui esse nível de progesterona para que tenha aumento de prolactina, glicocorticoides e a lactogênese comece, mas ele não acaba de uma vez, não é toda a ausência de progesterona. Ela inicia a lactogênese sem isso, e depois que ela cessa assim, né, diminui ao extremo após o parto, é quando tem essa maior parte da lactogênese. E aí vamos para, depois da lactogênese, a galactopoese, que aí é a produção, manutenção da lactação, que vai requerer conservação do número de células alveolares, intensa atividade de síntese celular e a eficácia do reflexo de ejeção do leite, tá? Então é um complexo hormonal que vai controlar a lactação, mas a não ser que o leite seja removido frequentemente da glândula mamária, a síntese do leite não vai persistir apesar do estado hormonal adequado, tá? Porque tem que ter o reflexo de ejeção do leite. Isso é fisiológico, para ter a descida do leite, para a ocitocina ir lá e fazer a contração epitelial, para ter a contração dos alvéolos e a saída do leite, tem que ter esse reflexo de ejeção do leite. Se não tiver, mesmo tendo já diminuído progesterona e tudo, não tem tanta essa ejeção do leite correta, até essa manutenção da lactação, e com isso diminui a produção de leite. Quando você quer secar uma vaca, o que você faz? Você tira o bezerro. Porque você tirou o bezerro, isso vai fazer com que a vaca seque o leite, que ela vai diminuir essa galactopoese. Então a ocitocina ela é requerida para a retirada do leite, e enquanto diversos outros hormônios são essenciais para a manutenção de intensa síntese e secreção do leite, tá? E aí, se tem que ter descida, retirada do leite, tem que ter ocitocina, que é ela que vai fazer a contração das células miopiteliais, que, como eu falei, vai lá e vai também fazer essa contração dos alvéolos e toda aquela ejeção do leite. Então, os hormônios envolvidos com a lactogênese e a galactopoese, né, os principais hormônios e suas ações na lactação, a gente vê a prolactina. A principal ação dela é o crescimento mamário e início e manutenção da lactação, tá? O GH, o Growth Hormone, né, o hormônio do crescimento, ele direciona os nutrientes para a síntese do leite e aumenta a produção, tá? Os glicocorticoides, ele tem um início e manutenção da lactação ao exercer seu efeito sobre o número de células mamárias e sobre a atividade metabólica, tá? T3 e T4, né, eles vão estimular o consumo de oxigênio e a síntese de proteína, aumentando assim a síntese, né, ou seja, a produção do leite. O paratormônio, ele regula o metabolismo do cálcio e fósforo, que é muito importante também para a produção de leite. Lembra que o leite é rico em cálcio. A insulina, ela também ajuda no metabolismo da glicose. A ocitocina faz a ejeção do leite, como a gente acabou de falar, a contração das células miepiteliais. O estradiol, ele ajuda no crescimento dos ductos mamários. A progesterona também ajuda no crescimento do lóbulo alveolar mamário e inibe a lactogênese. Então, quando baixa a progesterona é que a lactogênese começa, de fato, tá? E o lactogênio placentário é que vai fazer o crescimento e desenvolvimento mamário. Então, aqui, ó, só mostrando na prática o reflexo da ejeção do leite, né? Como é que ocorre. Então, tem ali, ó, ele pode ser estimulado tanto pela visão do bezerro, visão da sala de ordenha, visão do ordenhador, o horário, né, o som da máquina de ordenha, o som do radinho de pilha que está lá tocando no curral, né, tocando lá João Melvete Poeta, cantando suas músicas, né, ouvindo as aulas, videoaulas do canal no YouTube, enfim, né, o que ela já está acostumada. Lembra que vaca de leite é ordenha, é rotina, tá? A rotina dela que vai influenciar na sua ordenha, tá? Se mudar alguma coisa, esse reflexo de ejeção do leite vai ser alterado também. E aí sai da hipófise, libera ocitocina que vai chegar lá, tá? E aí até também o contato com a pele do útero ou do teto, seja pela mão do ordenhador, pela máquina de ordenha, né? Pela ordenhadeira, seja pelo bezerro mamando, tudo isso vai ter um impulso nervoso que vai levar até o cérebro, sai lá da hipófise, libera ocitocina que vem na glândula mamária e ejeta o leite. E continua esse feedback positivo enquanto estiver esse estímulo, até acabar todo o leite, né? Que está ali, que foi produzido e está armazenado nessa glândula mamária. E depois continua. E a gente falou, se não tiver essa parte de indução do reflexão do leite,
vai parar a galactopoese ali, e aí parando cessa a produção de leite e a vaca seca, beleza? E para finalizar a nossa aula, a gente tem que lembrar de como preparar essa novilha para o parto, né, para ela se tornar vaca. Então tem que fazer lotes homogêneos de novilhas para reposição. Tem que fazer o quê? Com que tenha um lote só de novilhas, que elas fiquem juntas, um piquete maternidade só para novilhas, que elas não tenham animais mais velhos que ela, para que não batam nela, machuquem elas, não estressem elas. Isso vai causar danos, tanto ao bem-estar animal delas e também a um estresse metabólico materno, que pode gerar um estresse fetal também, tá? Então, adaptação ao manejo para diminuir o estresse, já ir levando também para curral e tendo cuidado com cordas, né? Treinando essas novilhas para ordenha, para todo o conjunto de ordenha, seja manual ou mecânico, ela para estar se adaptando ali para quando ela parir, ela não ter nenhum problema relacionado a esse comportamento que ela não estava acostumada, né? Então isso aí você já vai estar preparando, já vai acostumando ela para quando tornar-se vaca, ela estar bem mais tranquila. Tá ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre criação de novilhas. Vamos continuar os assuntos em relação à bovinocultura leiteira, tá? Qualquer dúvida podem falar comigo por aqui, escrevam nos comentários, enfim, estou aqui à disposição de vocês e encontro vocês no decorrer dessas aulas. Até a próxima aula, pessoal!